Olá! Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos morrendo de saudade, não é mesmo? Falta de estarmos juntos, na igreja, comemorando, cantando, brincando e ouvindo a palavra de Deus, não é? Bom, mas hoje eu estou aqui com uma novidade para vocês. A partir de agora, a partir desse mês, nós vamos estar fazendo umas atividades diferentes. Como que vai ser? Vai ser assim, cada mês nós vamos ter um tema. E esse tema não vai ser só para a sala das crianças, vai ser também para os adultos. Então, você, seu pai, sua mãe, a avó, a tia, quem que estiver na igreja, vai ouvir a mesma coisa, o mesmo tema que você vai ouvir na sala das crianças. Ou, no caso, agora, como as crianças ainda não podem ir para a igreja, vai ouvir através dos vídeos, tá bom? Então, vai ser assim: os adultos que já podem ir para a igreja vão assistir o culto, vão participar e vão ouvir sobre um tema. E vocês, todas as crianças, vão estar recebendo vídeos, tá bom? E através desses vídeos vão ser o mesmo tema, o mesmo assunto que os adultos ouviram na igreja. E assim nós vamos estar juntos como igreja, ouvindo a mesma parte da palavra de Deus e estudando juntos sobre um texto da palavra de Deus. Entenderam? Legal, não é? Então, para começar esse mês, o tema será Vale a pena ser de novo. Mas ser o quê? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre ser igreja. E esse mês nós vamos falar sobre o que é ser igreja, como começou a igreja, qual o nosso objetivo na igreja e outras coisas mais. Beleza? Combinado? Então, vamos começar? Que legal, os irmãos vivendo em união, né? É como bala, chocolate, chiclete e bolinha de sabor. Que bom e que legal é os irmãos vivendo em união. Que legal, mas como é bom os irmãos vivendo em união. É como andar de bicicleta numa rua de espuma e algodão. É como andar de bicicleta numa rua de espuma e algodão. Que bom e que legal é os irmãos vivendo em união. Que legal, mas como é bom os irmãos vivendo em união. Que bom e que legal é os irmãos vivendo em união. Que legal, mas como é bom os irmãos vivendo em união. É como bala, chocolate, chiclete e bolinha de sabão. É como bala, chocolate, chiclete e bolinhas de sabão. Que bom e que legal é os irmãos vivendo em união. Que legal, mas como é bom os irmãos vivendo em união. Em união. Os irmãos vivendo em união. União. Os irmãos vivendo em É como união. dizia a minha avó: quem não vive em união. Só uma confusão. Gostou? Gostei. Então tá bom. Que bom e que legal estarmos juntos, não é mesmo? Estarmos em comunhão, em união, juntos, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, unidos em amor, não é mesmo? Muito bom essa canção, né? Então, vamos lá. Esse mês, como eu falei para vocês, será Vale a pena ser de novo. E hoje, no nosso primeiro dia, seu título é A
origem. Mas origem de quê? Né? O que é origem? Então, nós vamos falar sobre isso. Algum dia você já parou para pensar, por exemplo, quem começou, quem inventou o chocolate, por exemplo? Quem um dia pensou em ir lá pegar a fruta, o cacau, misturar com alguns ingredientes e fazer esse chocolate delicioso que nós comemos? Ou quem um dia pensou em juntar o queijo e o presunto e fazer um misto quente que é tão conhecido, né? Ou quem um dia pensou em fazer uma massa e pôr vários ingredientes, queijo, calabresa e outras coisas e fazer uma pizza? Ou quem pensou um dia em abrir uma massa, rechear ela e fritar e fazer um delicioso pastel? Quem um dia pensou que seria útil pegar umas madeiras e fazer uma cadeira, que é tão útil para nós hoje, não é mesmo? Ou, por exemplo, um guarda-roupa com portas onde guardamos nossas roupas, ou um colchão fofinho e macio para a gente dormir. Então, vocês já pararam para imaginar que tudo isso um dia começou? Teve um primeiro dia? Por exemplo, vocês já viram aí, quem já viu um grão de café? Um grãozinho assim de café. Nós sabemos que quem criou o café foi Deus. Sim, lá na criação Deus formou e criou o café. Mas quem um dia pensou em pegar esse grãozinho, moer, fazer esse pozinho que nós temos aí em casa e depois, quando passasse em água quente, faria uma deliciosa bebida que nós pudéssemos beber? Tudo isso tem um começo, tem uma origem. Origem é onde tudo começou, o início de tudo. E alguém aí já parou um dia para pensar? E a igreja? Quem será que teve essa ideia? Onde começou? Como foi que começou a igreja? Já pensaram sobre isso? Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos pegar nossa Bíblia? Vamos lá. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Atos, aqui na Bíblia, ó. Atos 2. E nós vamos ler do verso 42 ao verso 47, tá bom? Então, se você ainda não sabe ler, pode pedir ajuda para sua mãe, para o seu pai, pode ouvir aqui junto com a gente. Se você já sabe ler, dá um pause, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos ler junto, ok? Combinado? Então, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Oi, vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto, pelo esse dia que foi ótimo, que todo mundo venha para cá bem, que todo mundo vai para suas casas bem, que ninguém fique doente com esse corona. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos entender o que estava acontecendo naquele momento.
Naquela época, nessa situação que nós lemos agora, estava tendo uma festa em Jerusalém. Uma festa chamada Pentecoste. Quem já ouviu falar da festa de Pentecoste? Mas o que significa Pentecoste? Esta palavra é uma palavra grega que significa quinquagésimo. Uma palavra difícil, né? Mas essa palavra, quinquagésimo, significa 50. Sabe por quê? Porque a festa de Pentecoste era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Domingo de Páscoa, que nós comemoramos o que mesmo? Isso mesmo, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Esse é o domingo de Páscoa. 50 dias depois é comemorada a festa de Pentecoste. No Antigo Testamento, também era chamada de festa das semanas, porque lá em Levítico fala sobre isso, porque era festa de 7 semanas depois da Páscoa. 7 semanas são 50 dias. Ou também, em Números fala sobre festa da colheita, porque era onde as pessoas comemoravam a colheita, a alimentação que Deus provia para o povo. Então eles faziam uma festa para comemorar que eles tinham alimentos. Então fazia a festa da colheita. Então conhecida como festa de Pentecoste. 50 dias depois da Páscoa e 10 dias depois que Jesus voltou ao céu. Então aconteceu assim: domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Passado 40 dias, Jesus ficou ali com os discípulos, com as pessoas, e 40 dias depois, Jesus subiu ao céu. Lá em João 14, nos fala sobre isso, que Jesus voltou ao céu com Deus. Fala que Jesus, a ascensão de Jesus, que significa que Jesus subiu aos céus de volta com Deus. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, é então comemorada a festa de Pentecostes. A festa onde as pessoas agradecem a Deus pela vida, pelos alimentos, pela provisão de Deus na vida deles. Então, nesse momento, estava acontecendo essa festa em Jerusalém. E quando acontecia essa festa em Jerusalém, várias pessoas de outras nações, a Bíblia nos diz, então de outros países vinham para comemorar junto, porque era uma festa importante para o povo judeu. Então, todas as pessoas de outras nações vinham todas juntas para Jerusalém para comemorar essa festa. Então, imagina assim, olha só. Então, as pessoas vinham de outras nações, de outros países, para comemorar em Jerusalém. E os discípulos também estavam em Jerusalém. Depois que Jesus subiu aos céus, então 10 dias atrás, quando Jesus subiu aos céus, Jesus prometeu que iria enviar o Espírito Santo de Deus para vir habitar em nós. Então, os discípulos estavam em Jerusalém, aguardando por isso. E aproveitar ali para comemorar a festa de Pentecostes. E vinha chegando as pessoas de outros países. Quando eles estavam lá, comemorando, lá na festa, aconteceu algo muito importante, muito surpreendente. Veio um vento bem forte, e veio umas línguas que pareciam de fogo, que desceu, e todos aqueles que estavam ali, todos os discípulos estavam ali, começaram a falar línguas que eles não conheciam. Começaram a falar outras línguas de os outros povos que eles não conheciam essas línguas. E todo aquele povo, todas as pessoas que estavam ali, entendiam o que eles estavam falando na própria língua deles. Por exemplo, imagina comigo,
Você e eu somos brasileiros, certo? E nós falamos que língua? Português. Isso. Então, nós falamos português. Imagina que nós vamos numa festa lá na Inglaterra, onde as pessoas falam inglês. E nós não sabemos falar inglês, mas nós vamos lá. E nessa festa, lá na Inglaterra, também vem pessoas que falam japonês, vem pessoas que falam russo, vem pessoas que falam espanhol. E nós que falamos português. Imagina que nós chegamos lá nessa festa e quando os ingleses começam a falar, nós entendemos o que eles estão falando como se eles estivessem falando em português. E as pessoas que são japonesas, que entendem japonês, ouvem os ingleses falando como se estivesse falando japonês. E os franceses ouvem como se estivessem falando francês. Os espanhóis ouvem como se estivesse falando espanhol. Deu para entender? Imagina, então, nós vamos num lugar e ouvimos o que está sendo falado como se fosse na nossa própria língua, no nosso português. Mesmo que estão falando inglês, francês, japonês, nós ouvimos em português, sem precisar de legenda, sem precisar de tradução, nós ouvimos. Foi isso que aconteceu com o povo lá na festa de Pentecoste. Os discípulos começaram a falar uma língua diferente e as pessoas dos outros países ouviam eles falarem na própria língua deles. E tinha muita gente, olha só quantas pessoas que tinham de vários países. Olha aqui, vamos ler aqui no verso 9, que diz assim, olha só, pessoas de uns partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, províncias da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Roma. Olha só, quanta gente! Todos esses nomes, alguns nomes estranhos, né? Todos esses nomes são os nomes das outras nações, os outros países das pessoas que vieram para Jerusalém. E todas essas pessoas ouviam os discípulos falar na própria língua deles, do país deles. Então eles entendiam tudo o que estava sendo falado. E eles ficaram assim maravilhados, surpresos, como que podia isso acontecer? Então, o Espírito Santo de Deus tinha vindo, assim como Jesus prometeu lá em João 14, que ele iria enviar o Espírito Santo para habitar em nós. E o Espírito Santo veio sobre eles, e então eles começaram a falar do Evangelho de Deus, e as pessoas estavam ouvindo. Nesse momento, então, Pedro aproveitou, levantou-se e começou a falar do Evangelho de Deus em alto e bom som. E todas as pessoas que estavam ali ouviam na sua própria língua o que Pedro estava falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a morte e ressurreição de Jesus. E eles puderam ouvir, e a Bíblia nos diz aqui em Atos capítulo 2, que mais de 3.000 pessoas ouviram o Evangelho de Deus, ouviram o Evangelho de Jesus e creram, acreditaram em Jesus. Olha só, pensam, 3.000 pessoas é muita gente, não é mesmo? Olha só, que legal como Deus trabalha, como Deus age. E todas aquelas pessoas que estavam ali puderam ouvir o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Então, nós chegamos na parte do texto que nós lemos. Olha só, vou ler o verso 42 mais uma vez para vocês. Então, depois disso, depois que Pedro falou e as pessoas creram em Jesus, né, acreditaram no amor de Deus, daí chegamos no versículo que nós lemos. Vou ler para vocês o 42 novamente, que diz assim:
eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha só o que nós temos aqui. A partir disso, então, surgiu o que nós chamamos de igreja. O que é isso? O que é ser essa igreja? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, ok? Em cinco pontinhos. E o primeiro ponto que nós vamos dizer é que eles se dedicavam a aprender. O que é se dedicar? Quando você faz com toda a vontade, porque você quer muito aquilo, então você se dedica, você se esforça, você dedica as suas forças, o seu tempo naquilo. Então, eles se dedicavam a aprender. Aprender o quê? A palavra de Deus. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que eram os discípulos, ensinavam tudo aquilo que eles aprenderam quando eles estavam com Jesus, que eles andaram com Jesus, eles aprenderam muita coisa. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam e os discípulos ensinavam a eles, todo o povo, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. E todas aquelas pessoas se dedicavam a aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre Jesus, sobre o que eles tinham para falar. Eles se dedicavam a isso. E nós temos nos dedicado a aprender também? Quantas vezes nós pegamos a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Pegamos ela para ler, estudar. Às vezes, se você ainda não sabe ler, pode pedir para a mãe, para o pai, para a avó, para o irmão, ler para você um texto, um versículo da palavra de Deus. Você pode ouvir no YouTube, pedir para a mãe, para o pai colocar para você uma história da palavra de Deus, para você poder ouvir e aprender, porque isso é muito importante, aprender mais sobre a palavra de Deus. Assim como lá, quando começou a igreja, essa reunião de pessoas, de todos estarem juntos, buscando a Deus, eles faziam, se dedicavam a aprender, sentavam, paravam e prestavam atenção naquilo que estava sendo falado. E você? E eu? O que nós temos feito? Nós temos nos dedicado a aprender a palavra de Deus? Eu sei que existem muitas coisas hoje em dia que tiram a nossa atenção, não é mesmo? Celular, jogos, videogame, televisão, Netflix, né? Eu sei, é bem legal assistir, jogar, brincar, ver na internet, no YouTube, TikTok, né? Instagram, tem um monte de coisa aí. Mas nós podemos também usar essas coisas para aprender. Podemos usar a internet para aprender na palavra de Deus. Podemos ler, tem textos, vídeos, filmes, músicas, tudo que nos ajuda nessa parte, nesse primeiro ponto que nós temos de dedicar a aprender, tá? Então, se dedique a aprender, saber mais da palavra de Deus, ok? O segundo ponto que nós lemos aqui nesse versículo 42, que diz que eles se dedicavam à oração. Isso é muito importante, porque o que é a oração mesmo? O que é orar mesmo? Fala para mim. Isso, orar é falar com Deus. Então, nós oramos, falamos com Deus. E Deus fala conosco, fala com a gente quando nós lemos a palavra dele. Ele fala com a gente. Nós precisamos orar. Orar não é só para pedir as coisas. Podemos sim, pedimos coisas para Deus, mas também oramos para agradecer. Agradecer a Deus pelo amor dele na nossa vida, agradecer por ele ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar, agradecer pela nossa família, porque nós temos
casa, temos família, temos alimento, temos uma cama quentinha para dormir, temos um chuveiro gostoso para tomar um banho quentinho ou fresquinho, não é? Nós precisamos orar, falar com Deus e agradecer a Ele. E também pedir o que queremos, também dizer a Ele quando estamos tristes, quando estamos chateados. Todos esses momentos nós podemos falar com Deus, abrir o nosso coração, contar para Ele o que a gente está sentindo. Também às vezes estamos com raiva, ficamos bravos, angustiados, chateados, tristes, ou ansioso, preocupado, nervoso. Todas essas coisas nós podemos falar com Deus e Ele nos ouve. Então nós precisamos também nos dedicar à oração, a falar com Deus, ok? E esse é o nosso ponto 2. Então nós precisamos dedicar a aprender, dedicar a orar, e agora vamos ver qual é o 3. Nos dedicar à comunhão. Lembra na musiquinha que a gente ouviu no começo? Como é bom os irmãos viver em união. Comunhão é estarmos unidos, estarmos juntos. Essas pessoas que nós lemos aqui no livro de Atos, sabe o que eles faziam? Eles juntavam o que eles tinham, quem tinha alguma coisa, vendia e dividia entre todo mundo, para que todos tivessem igual. Então eles partiam o pão e dividiam e se alegravam e comiam juntos. Olha só, isso é estar em união, aprendendo juntos, orando juntos e servindo a Deus juntos. Todos juntos. Às vezes nós vamos discordar de algumas coisas? Sim, porque nós temos opiniões diferentes e às vezes não concordamos com tudo o que outra pessoa fala. Mas isso não significa que não somos amigos, que não somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo e devemos estar unidos. Salmo 133, 1 diz, olha só, vamos ler aqui para vocês. Olha só, vê se dá para ver. Aqui, ó. Salmo 133, 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha só, Deus se agrada. Isso é bom quando nós vivemos em união, em comunhão. Nós todos que somos irmãos em Cristo. Então é importante que você viva em união dentro da sua casa e também junto na igreja, com seus amigos ali junto na igreja, quando estamos lá nos dedicando a aprender, a orar e em comunhão, para estarmos juntos, unidos, certo? Então, olha só, primeiro ponto, estarmos juntos dedicando em aprender, isso. Qual o segundo? Orar. E o terceiro? Estar em comunhão. E agora vamos ver o quarto. Se dedicavam ao culto a Deus. Olha só, lá no verso 47, olha o que diz. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha só, essa primeira parte do versículo 47. Louvando a Deus. Quando a gente louva a Deus? Como nós podemos louvar a Deus? Podemos louvar cantando, né? Normalmente, não é que a gente fala? O louvor, que é o louvor que é música. Nós cantamos a Deus com alegria, louvando ao Senhor. Cantamos que Ele é santo, cantamos que Ele é grande e exaltamos o nome dEle. Cantamos sobre o amor dEle nas nossas vidas. Cantamos que nós confiamos nele, não é? Cantamos que o amamos, canto que Ele nos ama. Todas essas coisas nós fazemos louvando ao Senhor. E essas pessoas se dedicavam a isso.
se dedicavam, olha só, louvando a Deus. E nós também precisamos louvar a Deus sempre, em todos os momentos, não só dentro das paredes da igreja, mas também podemos louvar a Deus na nossa casa. Podemos louvar a Deus com a nossa família. Podemos cantar cânticos de louvor a Deus todo o tempo, em todos os momentos. E Deus se agrada do nosso louvor, tá? Então, vamos lembrando de novo. Primeiro, se dedicar a aprender. Segundo, orar. Terceiro, se dedicar à união, à comunhão. Quarto, no culto ao Senhor. E quinto e último, vamos ver? Vamos ler, olha só, a outra parte do versículo 47, que diz assim: E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que significa isso? Que Deus mandava as pessoas para que creram em Jesus, que iam sendo salvas, que iam acreditando no Evangelho de Jesus, recebendo a Cristo. Deus mandava essas pessoas. Então, quando nós nos dedicamos em aprender, nos dedicamos em orar, nos dedicamos na oração, na comunhão, nos dedicamos no culto ao Senhor, Deus apresenta os resultados para nós. Deus apresenta os resultados na nossa vida, na nossa igreja, no reino de Deus. Então, nós fazemos nossa parte, nos dedicar, mas é Deus, o Espírito Santo, é quem convence o nosso amigo, o nosso irmão, de que Jesus o ama e que Jesus é o Salvador. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, de falar. Então, eu me dedico a aprender da palavra de Deus, e daí, então eu vou saber o que dizer, vou saber o que falar, né? Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou saber como vai ser, porque eu estou aprendendo da palavra de Deus. Eu vou saber como agir perto do meu amigo, da minha amiga, não é mesmo? E daí eu me dedico em orar. Então eu oro por aquelas pessoas também que não conhecem Jesus ainda. Eu oro pelo meu amigo que ainda não conhece a Jesus, né? E daí eu me dedico no culto ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com alegria, né? Convido aquele meu amigo para ir também no culto. Eu posso fazer isso também, né? Vou me dedicando a isso, fazendo o meu melhor. Porque a palavra de Deus nos diz para tudo que a gente fizer, fazer como se fosse para Deus. Então, se eu tô aprendendo, tô orando, tô cultuando, tô lá na igreja cantando, ouvindo a palavra, né, aprendendo mais, é para Deus. Nós precisamos fazer para Deus. E na comunhão, né, na união com os irmãos, fazendo o melhor para estarmos juntos em união. E o quinto, Deus apresenta os resultados. É Ele quem faz, é Ele quem convence as pessoas. Então, eu faço a minha parte e Deus pode agir. E isso é ser igreja. Estarmos juntos em união, comunhão, oração, aprendendo, cultuando, louvando ao Senhor juntos. E Deus trabalha na nossa vida. Deus envia as pessoas que recebem a Jesus para crerem, para ouvirem falar de Jesus. É Deus quem faz isso. E nós fazemos a nossa parte. E isso é ser a igreja. E nós então nos reunimos juntos, sim, uma igreja de paredes, que tem paredes, sim. Mas é importante que nós estejamos lá, porque a igreja sem pessoas não é nada. Que você e eu fazemos parte disso. Então, quando nós estamos juntos, ali Deus está. A Bíblia nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali Deus está. Isso é ser igreja, nós estarmos ali
juntos, com o mesmo objetivo de aprender de Deus, de falar com Deus, de ouvir do Evangelho de Jesus e levar esse Evangelho a outras pessoas. Como Jesus nos orientou, Jesus nos disse para irmos e falar do Evangelho deles para outras pessoas. Nós devemos fazer isso, então, falar do amor de Deus para outras pessoas. Isto é ser igreja. Orarmos juntos quando um ou outro está passando por uma dificuldade, por um problema, em casa, na família. Orarmos a Deus juntos. Isso é ser igreja. Festejarmos também, nos divertirmos, agradecermos a Deus um aniversário ou uma conquista, uma vitória. Isso também é ser igreja. Louvarmos ao Senhor juntos, cantar com alegria, com palmas. Isso é ser igreja. Então, todos os momentos que estamos juntos, isso é ser igreja. E nós precisamos, então, nos dedicar em cada coisa dessa, em cada situação dessa. E Deus estará sempre conosco em todos os momentos. E Ele nos ajuda sempre, em todas as situações. Ok? Então, esse foi o início da igreja, a origem da igreja, como tudo começou, essa união, essa reunião de pessoas para juntos aprender de Deus, orar e louvar ao Senhor juntos. Foi assim que começou. Então, teve um início com pessoas simples, que viviam em união, se preocupavam uns com os outros, tá? Repartiam as coisas, né? O que eles tinham, ajudava um, ajudava o outro, e todos ficavam bem e felizes. E, lembrando, importantíssimo, baseado sempre nos ensinos de Jesus, os ensinos que os discípulos estavam trazendo para eles, ensinos de Jesus, aquilo que Jesus tinha ensinado. Então, vale a pena ser, de novo, essa igreja de pessoas unidas, que buscam a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, que buscam falar com Deus, orar ao Senhor, estar juntos, cultuando a Deus e pregando o Evangelho para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Estarmos, então, sempre juntos, vale a pena estarmos juntos, vale a pena aprender da palavra de Deus, vale a pena orarmos, falarmos com Deus, vale a pena estarmos em união, todos juntos, vale a pena louvarmos a Deus, e com certeza vale, todo esse esforço vale a pena quando pessoas ouvem falar do amor de Deus e aceitam e recebem esse amor através de Jesus. Então, amém, que vocês possam ter entendido, compreendida. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar, tá bom? Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer ao Senhor, agradecer pela tua palavra, agradecer por o Senhor falar ao nosso coração. Ajude a cada um de nós a cumprir aquilo que tem na tua palavra, nos ajude a nos dedicar a aprender mais, nos dedicar a orar, a falar mais com o Senhor, nos ajude a estar em união e comunhão com os nossos irmãos, nos ajude a louvar ao Senhor de todo o coração, e que o Senhor possa usar a nossa vida para levar o teu amor, o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e ainda não ouviram falar do teu amor. É que nós te pedimos, guarde cada criança, cada família, e que o Senhor possa estar cuidando de todos nós, que em breve possamos estar juntos pessoalmente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora é a hora da atividade da semana. Se liga aí. E aí, crianças, tudo bem? Espero que estejam. Hoje eu e a Mari
vamos mostrar pra vocês como que faz a atividade da semana. Na atividade da semana vai ser um pote da gratidão. Branca, o que é o pote da gratidão? Bom, o pote da gratidão é um pote em que nós iremos fazer e que todo dia durante essa semana você vai escrever um bilhetinho por algo que você agradece a Deus. Tipo, eu agradeço a Deus porque eu tenho uma amiga legal. Mas, Ibrahim, quem não sabe escrever? Quem não sabe escrever, peça ajuda a um irmão, irmã, pai ou mãe. Bom, e pra gente concluir essa atividade, você vai precisar de um pote. Pode ser qualquer pote, pode ser até um copo que tenha tampa, qualquer pote, mas tem que ser um pote. Qualquer pote. Você vai precisar do pote. O pote, né, que eu já falei pra vocês. Nós vamos precisar de cola, qualquer cola glitter ou cola colorida que você tenha em casa, pode servir para decorar o pote. E tinta. E também uma cola líquida, ou cola bastão, cola quente, qualquer tipo de cola. E se você quiser também, a gente pode utilizar fitas. E também um pincel para você utilizar na pintura. E também vamos usar um papel colorido. Você pode usar de qualquer cor, até branco. E você enfeita tudo do jeito que você quiser. Mas, Ibrahim, e se a pessoa não tiver esses materiais? Caso você não tenha todos os materiais, use o que tem na sua casa. Se você não tiver um papel colorido, pegue um papel branco, uma folha de caderno, pinte com seu lápis de cor, seus giz de cera. Qualquer pote vale, você pode usar o que você tiver. Só use a sua criatividade. A gente vai escrever gratidão, o Ibrahim vai decorar a tampa. E nós vamos decorar tudo, fazer várias decorações. Use sua criatividade, hein? E lembrando que é o que você tem em casa. Mostre aí o que você sabe fazer, hein? Ai, que delícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Olha o meu como tá ficando essa tampa, muito legal. E o seu, Mari? Tá ficando bom, né? Então vamos lá, vamos terminar, hein? E depois nós queremos ver uma foto dos seus, hein? Depois que vocês terminar. E lembrando, quando você for cortar o papel para colocar os bilhetes aí dentro, peça ajuda a um adulto para cortar com uma tesoura sem ponta, hein? Cuidado para não se machucar, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, que esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Então, gente, foi assim que ficou o nosso pote. Nosso pote aqui, ó, muito gostei, você legal. gostou? Eu gostei. E aqui a nossa tampa. Então, vamos colocar agora uns papelzinhos, eu e a Mari. Mas, pra fazer desafio, chame sua família pra fazer junto, assim vocês se divertem um pouco. E depois que acabar o desafio, leiam por que sua família estão agradecidos, tá? Então, agora eu e a Mari vamos fazer um papelzinho aqui. Calma aí, vou aguentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da. No potinho da gratidão, vamos tampar o potinho.
Então façam isso todo dia durante essa semana. Chamem seus familiares para fazer isso também, hein? E também temos outra atividade para vocês. O Amigo Secreto da Oração. Como vai funcionar? Vocês vão mandar para a tia Karina um número escolhendo entre 1 e 25. E ela vai te falar por quem vocês têm que orar durante um mês. Então é isso. Façam seu potinho e mandem o número para a tia Karina, hein? Tchau! Ah, e não se esqueça de arrumar toda a bagunça. Sim, vamos arrumar a bagunça. É isso aí, aprenderam direitinho? Então, faça a sua atividade, tire uma fotinha de você e da sua atividade no final da semana e na sexta-feira, até sexta-feira, tá bom? E manda pra mim, combinado? Então, faça aí, peça ajuda da família, faça com todo carinho e manda uma fotinha pra nós, aguardamos. E na próxima semana nós vamos saber, aprender e ouvir falar qual o propósito, para que nós estamos aqui, nós como igreja. Hoje nós aprendemos onde iniciou a igreja. E agora, o que nós precisamos fazer? Vamos aprender juntos? Até a próxima aula. Tchau! Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Meu Senhor, por todas as